vida, morte. Cruzou a fronteira, não tem volta, certo? Fale comigo. E se o seu telefone tocasse agora, e do outro lado da linha estivesse a pessoa que você mais amou, mas que já partiu deste mundo há anos, você atenderia? Bem-vindos ao ano de 2026. A linha entre a vida e a morte foi hackeada. O que antes chamávamos de milagre ou bruxaria, a tecnologia hoje chama de o bizarro mercado de clones com IA. Eles chamam isso de imortalidade. Eu chamo de necromancia digital. Para entender a gravidade do que estamos vivendo, preciso que você olhe para os dados. Apenas em 2026, a indústria da inteligência artificial, focada no chamado luto virtual, movimentou mais de 2 bilhões de dólares. Uma empresa viralizou recentemente ao lançar um aplicativo que exige apenas um vídeo de 3 minutos. Sim, 3 minutos de gravação, para mapear os trejeitos, a voz e a alma digital de um ente querido que está à beira de partir. O que de fato está operando por trás dessa tela? Isso nos leva a um questionamento social urgente. Estamos ajudando as pessoas a lidar com a dor ou estamos aprisionando a humanidade em uma dependência psicológica severa? Há casos documentados de indivíduos se isolando da sociedade, preferindo falar com mortos via IA do que construir relações com os vivos. Estamos trocando o fluxo natural da vida por fantasmas digitais. É uma fuga do mundo real. O caso mais conhecido envolve o adolescente americano Sewell Setzer, de 14 anos, que cometeu suicídio em Flórida, nos Estados Unidos, após desenvolver uma relação emocional intensa e dependência de um chatbot de inteligência artificial. Religiosos de diversas matrizes levantam um alerta vermelho. Textos milenares condenam a comunicação com o além, classificando-a como necromancia. Hoje, a ferramenta não é um tabuleiro místico, mas um algoritmo processando trilhões de dados por segundo. A pergunta que as lideranças espirituais fazem é: essa presença reconfortante é apenas código? Ou estamos abrindo portas para forças que a humanidade ainda não compreende, mascaradas sob a interface amigável de clones com IA? Se 2026 nos causa arrepios, preste atenção aos relatórios de projeções tecnológicas fidedignas. Especialistas preveem que até o ano de 2050, o número de identidades digitais ativas baseadas em pessoas falecidas ultrapassará o número de seres humanos vivos na Terra. Pense nisso. O metaverso será literalmente um cemitério interativo. Não haverá mais o processo de esquecimento. O luto será abolido. Mas a que custo para a nossa sanidade mental e estrutura social? Chegamos a uma encruzilhada como espécie. A necromância digital não é mais uma ficção de tela de cinema, ela dorme no seu bolso todos os dias. Até onde você iria para ouvir um simples "eu te amo" de quem já se foi? E se, ao responder, você perceber que não é mais o amor que está falando, mas apenas uma máquina que aprendeu perfeitamente a imitar a alma humana? Historicamente, necromancia é a prática de invocar os mortos para obter respostas. Hoje, a tecnologia trouxe isso para o século XXI com a necromancia digital. O uso de inteligência artificial para recriar a voz, o rosto e o comportamento de quem já faleceu. Agora, imagine se uma pessoa que você ama falecesse hoje e na semana que vem aparecesse em um vídeo vendendo um produto ou defendendo algo que nunca apoiou. Em vida, quando a memória vira negócio, entramos em um terreno ético e legal extremamente nebuloso. Quem lucra com isso? E afinal, existe algum órgão fiscalizando essa prática?
A primeira ideia de muitos é recorrer à LGPD, mas a resposta é não. A Lei Geral de Proteção de Dados só protege pessoas vivas. A verdade é que não existe nenhum órgão governamental, site ou banco de dados fazendo varredura automática para punir quem usa IA com a imagem de falecidos. Sem a LGPD, restam os direitos da personalidade do Código Civil. Mas a responsabilidade de fiscalizar e processar recai 100% sobre a família e os herdeiros. Se houver golpe ou propaganda enganosa, entidades como o Procon ou Conar só agem mediante denúncia. Sem fiscalização ativa das redes sociais, a grande dúvida ética é: devemos aceitar a alteração desses perfis? Embora existam homenagens bonitas com IA, alterar a imagem de quem já morreu traz 3 grandes problemas éticos. Primeiro, a falta de consentimento. O falecido não pode dizer não. Segundo, a monetização do luto. Perfis são ressuscitados só para gerar engajamento e dinheiro para terceiros. E terceiro, a falsificação da história. Quando inventamos falas para quem já morreu, reescrevemos quem aquela pessoa realmente foi. A tecnologia avança em dias, as leis em anos. Enquanto as redes não criarem travas rígidas pós-morte, o limite fica na ética de quem cria e na indignação de quem assiste. Que honra entrevistar o tricampeão mundial de Fórmula 1. É uma honra ter você aqui. Ayrton, quando você ultrapassava alguém na pista, sentia a mesma satisfação que eu sinto quando consigo fugir do seu barriga? Acho que a minha era um pouco diferente. É verdade. Eu corro por sobrevivência. Recriar quem já se foi para lucrar não é só um vácuo na lei, é um limite moral que estamos cruzando sem saber o caminho de volta. E para você? A imagem de quem faleceu deveria ser intocável ou a IA tem o direito de nos dar uma segunda vida digital? O link deste conteúdo está na descrição. Não perca para a IA, mas fique ao lado dela. Hoje, empresas de tecnologia utilizam inteligência artificial para processar a sua pegada digital. Fotos, vídeos e áudios acumulados na internet. Algoritmos avançados analisam esses arquivos para mapear microexpressões, o tom da voz e os trejeitos mais sutis de uma pessoa, criando clones digitais ultra realistas. Desde o início dos tempos, a humanidade tenta burlar o silêncio absoluto da morte. Nas antigas escrituras, vemos reis desesperados, como Saul, buscando bruxas para invocar os mortos. A necromancia, a prática de tentar se comunicar com os falecidos, é uma das obsessões mais antigas do mundo. Mas o que acontece quando o tabuleiro Ouija é substituído por um banco de dados? E o médium é um algoritmo de inteligência artificial? Para as igrejas cristãs tradicionais, a resposta a essa necromancia digital não é apenas uma questão ética, mas espiritual. Historicamente, textos milenares como Levítico e Deuteronômio proíbem estritamente qualquer tentativa de consultar os mortos. A punição? Corte severo e condenação. A justificativa teológica sempre foi clara. Os mortos não devem ser perturbados, e buscar respostas neles abre portas para o engano espiritual. O ponto crítico é que isso acontece em um absoluto vazio regulatório. Atualmente, não existe um órgão fiscalizador específico para garantir a proteção dos direitos de propriedade sobre a identidade digital. Sem leis claras ou supervisão sobre o uso da imagem, o mercado se antecipa às normas. Mas a IA levanta uma questão sem precedentes para os teólogos modernos. Se a máquina não tem alma, se não estamos realmente invocando um espírito, mas apenas rodando um script de Python que imita a voz do seu avô, que isso ainda é necromancia? A igreja aprova. A resposta predominante de líderes religiosos e pensadores cristãos é um sonoro não. E o motivo é fascinante. Para a igreja atual, a necromancia digital é vista como uma armadilha dupla. Primeiro, ela flerta com a idolatria da tecnologia, colocando a máquina no lugar do consolo divino que o luto exige. Segundo, é classificada como uma profunda ilusão psicológica. Você não está falando com quem você ama.
Você está conversando com um espelho distorcido, construído a partir de dados mortos. A igreja adverte que, mesmo não sendo uma prática ocultista, no sentido místico clássico, ela é espiritualmente nociva. Ela paralisa o luto. Ela prende os vivos a um avatar sem espírito. Ao tentar ressuscitar os mortos digitalmente, corremos o risco de enterrar nossa própria capacidade de seguir em frente. Em vez de velas, usamos gigabytes. Em vez de evocar um espírito, nós alimentamos um algoritmo. Damos à máquina as mensagens de WhatsApp, os áudios e as fotos de quem partiu. Mas a problemática central esconde uma verdade cruel. Na necromância espiritual, o medo era perturbar o descanso do morto. Na necromância digital, o morto sequer participa. O que criamos não é uma alma, mas um fantoche de dados. Um eco programado para dizer exatamente o que o nosso luto precisa ouvir. Não estamos invocando quem amamos. Estamos construindo um fantasma artificial para assombrar a nós mesmos. Quando a igreja alerta sobre os perigos espirituais e os psicólogos sobre a ilusão, os advogados e especialistas em ética digital levantam uma bandeira vermelha ainda mais palpável: o consentimento. A pessoa que faleceu nunca assinou um termo de uso. Ela nunca concordou em ter sua voz, seus maneirismos e seus pensamentos íntimos mastigados por uma rede neural para gerar respostas artificiais. Eles estão sendo forçados a falar. O descanso eterno foi substituído por um turno de trabalho infinito nos servidores de uma empresa do Vale do Silício. Ao fazermos o upload das memórias de quem amamos, estamos, ironicamente, entregando a identidade deles para corporações que lucram com a nossa dor. Até que ponto a essência de quem amamos pode se tornar um conjunto de dados em um servidor, onde termina o conforto da saudade e onde começa a exposição de quem não pode mais dar o seu consentimento? Não há uma resposta certa ou errada pronta para isso. Mas é o nosso novo dilema moral. Pare por um instante e pense: qual seria a sua decisão? A verdadeira necromancia digital não é sobre magia. É sobre transformar o fantasma em propriedade intelectual. Em nossa tentativa desesperada de não deixar quem amamos partir, nós os aprisionamos em gaiolas de código onde, no fim das contas, a chave não pertence a nós. Pertence a uma empresa. O objetivo? Criar uma inteligência artificial capaz de interagir e conversar exatamente como se fosse ele. Em troca, você recebe um valor financeiro ou a promessa de que essa memória viverá para sempre no mundo digital. A reflexão que deixo hoje é profunda. Você venderia ou compartilharia as características de um familiar falecido para uma empresa? A tecnologia nos deu um poder que antes parecia impossível: o de simular vozes, rostos e até simular a presença de quem já se foi. Mas há uma reflexão profunda que precisamos fazer. Aqueles que já partiram merecem o seu descanso. A história que viveram é uma obra finalizada. O que foi feito, vivido ou dito não pode ser desfeito nem reescrito com novas características criadas por inteligência artificial. A vida humana não é um arquivo que podemos editar depois do fim. Nós passamos os últimos minutos refletindo sobre como a tecnologia tenta aprisionar fantasmas digitais em servidores frios. Mas, ironicamente, a própria plataforma onde você está assistindo a este vídeo está cheia de fantasmas. Os dados mostram que 90% das pessoas que passam por aqui, que mergulham nessas reflexões, o fazem em absoluto silêncio. Vocês assistem, absorvem a informação e desaparecem sem deixar rastro, sem se inscrever. No mundo digital, nós somos definidos pelas conexões que escolhemos manter. Se este documentário fez você questionar a realidade, a fé e o nosso futuro com a inteligência artificial, não seja apenas um espectador invisível. Se inscreva no canal agora, ative as notificações para não perder o nosso próximo mergulho nas sombras da tecnologia
Eu quero saber a sua opinião. Tudo isso é certo ou errado? Você usaria esse mercado bizarro de clones com IA para trazer alguém de volta? Ou algumas portas devem permanecer fechadas para sempre? Deixe sua resposta. Isso ajuda o canal a evoluir e me ajuda a entender para onde nossa humanidade está caminhando. Até a próxima.